quero agradecer a Deus pela sua vida, amém, que está fazendo esse propósito junto comigo. É tão importante nós termos pessoas com quem caminhar juntos, amém? E nós estamos entrando agora, né, 00:01, dando largada ao 4º dia do nosso propósito de jejum e oração, na presença do nosso Deus, e nós temos muitos motivos para agradecer, para louvar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Nesse 4º dia, Deus tem uma palavra poderosa para as nossas vidas, de ensino e também de renovo. Eu creio que Deus vai renovar pessoas nessa noite. Nós vamos falar nessa noite sobre adoração, amém? Então, se você já está aí com a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías 29, que é a primeira palavra que nós vamos falar, amém? Glória a Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou abrir aqui também Isaías 29, para nós darmos início ao tema dessa noite, adoração. Eu tenho certeza que você tem tido que falar nãos, assim como eu, mas eu também tenho certeza que Deus está respondendo a você, principalmente com direções na palavra e principalmente com direções aqui, no nosso coração, amém? Eu compartilhei lá no grupo, antes da gente entrar aqui no tema de adoração, paz do Senhor, boa noite, que no 2º dia, eu tava sentindo falta, né, de doce, a gente sempre come alguma coisinha de sobremesa, e aí eu fui orar, pedindo a Deus para me ajudar com aquela tentação, e Deus falou comigo que era para eu ir orar, ler a Bíblia ou louvar, né, porque se eu estava sentindo falta de algo, era porque eu não estava me alimentando direito, e o alimento que ele estava falando era esse, a palavra, amém? Então, eu tenho certeza que, com o passar dos dias, nós vamos tendo mais e mais intimidade com a palavra, vontade de ler a palavra, amém? E eu tenho certeza que Deus vai aumentar cada dia, né? Eu compartilhei também com vocês que no 1º dia, Deus falou comigo numa pregação. Então, se você tiver um tempinho no seu dia, né, leia a palavra do dia, leia o salmo do dia, que é muito importante. Eu tô colocando o salmo todo dia à noite, leia o salmo do dia, ore o salmo do dia. Mas se você tiver um tempinho, uns 15, 20 minutos, escute uma pregação. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Então amanhã, faz um esforço, acha um tempinho, nem que seja no ônibus, indo, voltando do trabalho, né? Nem que seja no horário do seu almoço. Assista uma pregação, deixe Deus falar com você, amém? Glória a Deus. Bora para o nosso tema de hoje, adoração. E eu já quero deixar bem claro aqui que nós não vamos falar de louvor, amém? Nós não vamos falar sobre músicas de adoração. Nós não vamos falar sobre cantar louvores de adoração ao Senhor. Nós vamos falar sobre um estilo de vida. Nós vamos falar sobre viver uma vida de adoração. Essa é a palavra que Deus tem para nós nesse dia. Nós nos aproximamos de Jesus, nós nos arrependemos, nós aquebrantamos o nosso coração, nós recebemos uma forte palavra sobre obediência. E agora, entrando no 5º dia, nós vamos aprender sobre adoração. Aprender por quê? Porque Deus tem algo novo todos os dias para falar ao nosso coração, amém? Você que já está com a sua Bíblia aí, Isaías 29, amém? Abre aí comigo Isaías 29, 13. Nós vamos ler só um versículo, mas é bom você abrir, amém? O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Olha isso, gente. Por isso que eu falei para vocês que hoje a gente não vai falar de louvor, de música. Porque olha só o que essa palavra diz. Essa palavra é tão antiga, livro de Isaías, mas ela é tão atual. Você concorda comigo que essa palavra que nós acabamos de ler é tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje na igreja? Vou ler novamente. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens.
Que palavra forte, né, gente? Nesse contexto aqui de Isaías 29, Deus está usando um profeta, o profeta Isaías, para dizer para aquela cidade que aquele povo não estava sendo verdadeiro na sua adoração. Então, nós não estamos falando com pessoas que não servem a Deus. Nós não estamos falando com pessoas que não adoram a Deus. Nós estamos falando com pessoas que levam uma vida de adoração com os lábios, levam uma vida de adoração com a boca, mas o seu coração não está adorando verdadeiramente. E aí você pode dizer assim para mim: nossa, pastora, mas todo dia é uma palavra assim, né, dura, de conserto. Mas de repente, essa palavra para você hoje, ela tá válida, mas há um tempo atrás ela não estava. Eu creio que adoração, vida de adoração, nós temos estágios na nossa vida, nós passamos por estágios, né, na nossa vida. E a vida de adoração é uma delas, é um estágio, né, um desses estágios que nós passamos. Porque tem tempos que nós ficamos muito adoradoras, tanto no louvor, quanto com a nossa vida, quanto com o nosso serviço a Deus, quanto com a nossa vida com a família. Eu quero falar sobre isso porque muitas das vezes nós adoramos a Deus com a nossa boca, louvamos ao Senhor, bendizemos ao Senhor, damos glórias ao Senhor o dia todo. Mas no momento, por exemplo, de servir a nossa família, nós não conseguimos dar o nosso melhor. E a adoração não se resume somente ao momento do culto, ao momento que você está ali prestando um culto de adoração. A adoração vai além daquele dia, vai além daquele momento, vai além daquele lugar. Amém? Então, de repente, você até hoje está ouvindo essa palavra e falando: realmente eu não estou adorando de coração o tanto que eu estou adorando com os meus lábios. Mas, de repente, esse dia é hoje, mas há um tempo atrás você estava adorando, você estava de coração ardendo na presença do Senhor. E hoje Deus quer te chamar para um concerto. Hoje Deus quer te chamar para uma vida de adoração intensa e constante. Amém? Então, se você estiver anotando alguma coisa, anota isso. Eu quero ser uma adoradora intensa e constante. Amém? Anota isso daí, que eu vou anotar aqui, que essa aqui, como diz meu esposo, desceu quentinha. Eu quero ser uma adoradora intensa e constante. Amém? Eu quero não ter dias de adoradora. Eu quero ser todos os dias adoradora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E então o profeta vem e entrega essa palavra. E ele vem nessa noite, nessa madrugada aqui para nós que estamos aqui online, dizendo para nós: olha, começa esse dia. Você tem noção? Nós estamos nos 10 primeiros momentos do dia. Você tem noção que você está separando a primícia do seu dia ao Senhor? É os 10 primeiros minutos do seu dia 5/7/2024. Você entregou os seus primeiros minutos desse dia para o Senhor. Por mais que você vá dormir ainda, né? E vá acordar depois, você entregou os primeiros minutos desse dia. Que quando você levantar pela manhã, ao ir trabalhar, você também entregue os primeiros minutos do seu dia. A primícia para o Senhor é um ato de adoração. Quando nós separamos, que seja 5 minutos, irmãs. Esses dias eu vi uma frase que falava assim, era tipo um lembrete, não uma frase, na verdade, tipo um lembrete. Lembre-se de, antes de pegar no celular, orar por 5 minutos ao despertar. Nossa, gente, isso é forte, porque a gente pega no celular, a gente acorda e pega no celular, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer uma adoração intensa e constante, amém? E agora sim eu quero falar da frase que Deus me deu para esse dia. No primeiro dia do propósito eu vi essa frase, eu anotei ela, eu falei: no dia que eu for falar de adoração, eu quero falar disso. E esse texto que nós lemos, ele vai dizer totalmente o que essa frase diz. Olha só, a adoração, essa se você quiser anotar também é bom. A adoração começa quando a música acaba. Aleluia. Se alguém puder pôr aí no comentário, amém, pra gente olhar, porque quando a gente escreve, lê, a gente aprende mais. A adoração começa quando a música acaba. Amém? Isso é muito forte. Nós vamos falar hoje de adoração como um estilo de vida.
E não só um momento de louvor, um momento de cantar uma música para Deus, dizendo que Ele é santo e poderoso. Não, mas nós vamos falar sobre uma vida constante e intensa de adoração. E a adoração começa quando a música acaba. Jesus deixou um manual de adoração tão simples, mas tão profundo na palavra dele, que eu tenho certeza que você conhece, que você sabe até mesmo versículos desse texto de cor e salteado. Só que Deus tem hoje, como eu falei para você, um renovo nessa palavra. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João 4, o Evangelho de João, no capítulo 4. Uma palavra mais que conhecida. E uma mulher que a gente sabe que ficou conhecida aqui com relação à adoração. E nós vamos aprender mais um pouco a revelação de Deus para nós nesse propósito de jejum, nessa palavra. Amém? Nós vamos ver que na vida dessa mulher não tinha música, não tinha culto, não tinha uma reunião de pessoas, não tinha um templo, não tinha paredes, não tinha nada disso. Tinha um poço, tinha um homem que ela não sabia quem era, tinha uma mulher pecadora e tinha uma oportunidade de adorar. Tinha uma oportunidade de ter um relacionamento, um contato, de estar íntima, né, no caso dela, do Messias, do Salvador. Então nós vamos ver aqui nesse texto de hoje, eu quero ler com vocês a partir do 7, tá? Todos sabem que ali Jesus fala que era necessário passar por Samaria, ou seja, ele queria encontrar essa mulher. E eu quero deixar essa observação aqui para você, que por mais que a adoração nasça no nosso coração a Deus, Deus quer ter um encontro com você. Deus quer, Ele tem interesse em receber a sua adoração. A adoração nossa, ela é espontânea, mas Deus, Ele quer essa adoração. Jesus, Ele fala que é necessário passar por lá. Eu preciso encontrar essa mulher, eu quero encontrar essa mulher. E Ele vai e ele chega até um poço. Cansado da viagem, ele se senta e ali chega uma mulher. Nós vamos ver isso agora aqui no 7, amém? Vamos ler. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eu quero já parar aqui no 7, que eu quero deixar uma observação que eu não tinha reparado nisso até hoje nesse texto. Deus sempre tem uma coisa nova para nós. E olha que eu gosto desse texto, eu leio esse texto. Tem um irmão lá na igreja que gosta desse texto, fala desse texto todo culto quase. O diácono fala desse texto todo culto. Então é um texto que a gente tem muito contato e Deus me mostrava algo novo. Ele me mostrou algo novo nessa tarde, nesse texto. No finalzinho da tarde eu estava ali fazendo algumas anotações e Deus falava assim comigo, que a conversa de Jesus com essa adoradora aqui, começou com ele pedindo e não ela. E eu já quero deixar isso aqui para você. Eu já quero entrar nesse ponto com você. Porque a nossa oração, que é a nossa conversa com Deus, você concorda comigo? Nessa ocasião, essa mulher estava em contato físico com Jesus ali. Mas a nossa conversa com Deus é a nossa oração. E aqui diz que essa conversa, ela começa com um pedido do mestre. Ela começa com Jesus pedindo algo e não ela. Então nós precisamos entender que uma vida de adoração já começa com ouvir a Deus e louvar a Deus, servir a Deus antes de pedir algo. Porque nesse texto diz que a mulher veio e Jesus já disse. Ela não fala com Jesus, Jesus já se direciona a ela e pede, dê-me um pouco de água. Olha só. Versículo 8. Os discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Preste bem atenção. Ela questiona Jesus. Mas até aí, eu concordo que ela não sabia quem ele era. Ela achava que ele era um homem judeu comum. E ela questiona ele, ela conversa com ele, ela faz uma pergunta para ele
como que você pode me pedir água? E ainda explica para ele, olha, porque os judeus e os samaritanos, eles não se dão bem. E Jesus continuou falando comigo sobre a nossa oração, sobre a nossa conversa. Quando a gente quer adorar a Deus, a gente precisa conversar com Jesus com sinceridade. Uma vida de adoração, ela é baseada na sinceridade com Deus. A gente não precisa e a gente não pode ter reservas com Jesus. Sabe, dizer aquilo que a gente acha que é certo, enquanto o que está no nosso coração é outra coisa. Enquanto o que está no nosso coração muitas das vezes é uma pergunta, como a dessa mulher. Ela joga uma pergunta na conversa. Versículo 10, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela joga outra pergunta. Jesus responde ela, até aí para ela, um homem judeu responde ela, falando, olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você me pediria água e eu te daria água viva. E aí ela fala, mas o Senhor não tem com que tirar água? Olha só, o poço é fundo. Onde o Senhor iria conseguir essa água viva? Sabe, irmãs, Deus falava comigo sobre adoração também. Na oração da gente, no cotidiano, vamos dizer assim, não vamos falar na oração, porque senão você vai falar, mas está falando de oração ou de adoração, né? Mas no cotidiano, no dia a dia. Sabe por quê, minha irmã? A oração tem tudo a ver com a adoração, porque era para ser assim. A nossa conversa com Deus era para ser o dia todo. Era para ser 24 horas por dia. Era para ser durante o banho, durante o caminho do trabalho, durante a louça que você está lavando, a comida que você está fazendo, o tempo que você está com a sua família. Muitas das vezes ali passam perguntas na sua mente e era para a gente conversar com Jesus dessa maneira, como essa mulher sem reservas. E Deus falava comigo, o problema não é você ter dúvidas. Essa mulher tinha dúvidas. Peraí, mas se tem uma água viva, mas como você vai conseguir essa água? O problema não é ter dúvidas, o problema não é fazer perguntas ao Senhor. O problema é não crer na resposta ou não aceitar a resposta. Uma vida de adoração, ela sempre vai ser baseada na fé em tudo aquilo que Deus te fala, na obediência de tudo aquilo que Deus te fala, como nós escutamos ontem. Se você não crê naquilo que Deus fala e se você não aceita a vontade de Deus, aquilo que Ele te pede, você não está tendo uma vida de adoração a Deus. 12. Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Ou seja, ela está falando, olha, peraí, então o Senhor é um homem importante? O Senhor é maior que Jacó? Jesus respondeu no 13, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Preste bem atenção. Gente, isso é muito forte, isso é muito real. Na nossa vida de adoração, nós fazemos perguntas a Jesus e nós colocamos ele na parede. Nós temos a mania de colocar Deus na parede. Deus, se o Senhor não me responder, eu não vou. Se o Senhor não me falar, eu não faço. Eu preciso de uma resposta, eu quero uma resposta. Você percebe que Jesus, todo o evangelho dele, ele ama trabalhar com parábolas. Ele ama, parece que, deixar as pessoas confusas. Olha o tanto de informação que Jesus lançou na vida dessa mulher sem explicar tintim por tintim. Ele já tinha falado duas coisas para ela que ela ficou sem entender. Ele vem e joga de novo. Ó, quem beber dessa água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, vai se tornar nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Imagina a cabeça dessa mulher nesse momento. Falou, gente, o que esse homem está falando? E a nossa vida de adoração a Deus, muitas das vezes a adoração, minha irmã, muitas das vezes é caminhar em cima de uma palavra que você não entendeu. Pega isso aí, pega essa revelação de Deus para a tua vida.
Ter uma vida de adoração muitas das vezes vai ser caminhar em cima de uma palavra que você não entendeu. Porque milagre a gente não entende, a gente vive. Milagres, muitas das vezes, nós não vamos entender como aconteceu. Nós só vamos saber que aconteceu. E essa mulher, ela tem uma palavra lançada que provavelmente ela não entendeu nada. Mas ela tem uma escolha, caminhar nessa palavra mesmo sem entender e aproveitar a oportunidade de viver um grande milagre ou ignorar aquilo. E eu quero que nessa noite você abra o teu coração para viver uma vida de adoração verdadeiramente. Adoração, minha irmã, se você pesquisar o sentido da palavra, o significado da palavra no Evangelho, é entrega. Adoração é uma vida de entrega. Então a adoração muitas das vezes vai ser você entregar, obedecer, ir em direção àquilo que o teu mestre falou, mesmo sem entender. No 15, a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E agora eu quero entrar numa parte. A primeira parte até agora nós vimos a conversa de um verdadeiro adorador. Nós vimos a conversa de uma pessoa que está aberta para viver uma vida de entrega de adoração. Nós vimos a primeira parte da vida de adoração, que é a conversa com Jesus no cotidiano, na sinceridade, no dia a dia. Amém? Nós vimos a primeira parte, que é conversar com Deus para ter uma vida de adoração intensa e constante. Mas agora, nesse versículo, nós vamos entrar na segunda parte. Nós vamos falar da vida de adoração na prática. Porque Jesus pega aqui e fala assim para ela: você falou corretamente, você não tem marido. Você já teve 5. E o homem que você vive agora também não é seu marido. E traduzindo para a nossa linguagem, traduzindo para a linguagem do nosso vocabulário atual, Jesus está dizendo assim para ela: você pode até parecer ser bem religiosa, mas não é adoradora de verdade. Você pode até parecer que está interessada na água da vida, mas você não está tendo uma vida no altar do Senhor de verdade. Nós vimos aqui nos primeiros dias sobre o arrependimento, a confissão e a obediência. E muitas das vezes nós estamos pecando contra Deus e queremos a água da vida. E queremos estar com Ele nesse poço, e queremos ter essa conversa com Ele, e queremos receber algo que vai satisfazer o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito. Só que Jesus está falando: olha, você pode até parecer uma boa mulher, você pode até parecer e pode até estar interessada nessa água, mas você não está vivendo uma vida digna de uma verdadeira adoradora. E nós vimos isso na obediência ontem. Se me amar verdadeiramente, guardará o meu mandamento. Então, o Senhor Jesus, ele começa aqui nessa conversa a questionar essa mulher com relação à conduta que ela está vivendo. Por isso que eu queria falar que eu não queria falar de louvor, eu queria falar de uma vida com Deus. A adoração é uma vida com Deus, é um estilo de vida. A adoração é você cantar na igreja e cantar em casa. A adoração é você orar na igreja e orar em casa. A adoração é você ser uma pessoa muito boa, simpática e agradável na igreja e ser essa mesma pessoa no teu trabalho, na tua casa, na tua família. A adoração é você poder sentar de frente com Jesus e Jesus falar: eu conheço a tua história, você é um adorador de verdade, você não esconde nada, você não tem 2 caras, você não fala uma coisa e vive outra. Lembra da palavra de ontem? Que vocês não sejam só ouvintes, mas sim praticantes. É Jesus olhar para nós e falar: olha, realmente, você está aprendendo e está colocando em prática, filha. Olha, mesmo que você errou ali, você tentou, você se preocupou em fazer o que é certo, porque Jesus olha o teu coração, Jesus olha o meu coração. Ele vai olhar e vai falar: olha, Cibele,
ela está interessada em ser uma verdadeira adoradora, em ter uma vida no meu altar. Ela erra, ela falha. Olha, ela deu uma ramelada feia hoje, mas ela estava com o coração na minha presença. Quando ela pecou, ela se sentiu mal. O Espírito Santo está tocando nela. Eu fico imaginando Jesus olhando para nós e falando: olha, a vida dela está de acordo com o que ela prega. Você que é obreiro, ministro da palavra, nós temos uma responsabilidade ainda maior, porque Jesus olha para nós e Ele quer ver a nossa vida de acordo com o que nós pregamos. Eu tenho que vir aqui e falar para você de adoração e eu preciso ser a primeira a buscar uma vida de adoração intensa e constante. Eu não posso vir aqui e falar para você separar os primeiros momentos do seu dia para Jesus se eu não tentar fazer isso. E por que eu falo tentar, irmãs? Porque tem dia que eu não consigo também, porque eu não sou perfeita. Tem dia que eu não consigo, tem dia que quando eu lembro eu já tô com o celular na mão. Mas tem dia que eu me lembro, tem dia que eu paro. Tem dia que eu corro fazer um café, sento na minha mesa, pego a minha xícara de café e pego o meu devocional, aquele café com Deus Pai, que eu ganhei da minha irmã Patrícia, abençoou minha vida. Eu gosto muito de ler ele de manhã. Eu sento ali com o meu café e leio ele antes de falar com alguém, antes de trabalhar, antes de lavar uma louça, antes de acordar, às vezes, o meu filho. Quando eu consigo fazer isso, eu gosto. Mas nem sempre eu consigo. Só que Deus, Ele vê o meu coração. E Ele vê o dia que eu não consegui por conta de um cansaço, por conta de uma falta de atenção, porque eu realmente me esqueci, porque eu acordei atrasada. E Ele vê também que é porque quando eu não quis. Quando eu até lembrei, mas falei, não vou orar não, vou pegar o celular, vou ver se alguém mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Então a vida de adoração, ela começa no teu íntimo, no teu secreto, na verdadeira vida com Deus, todos os dias. O 19, quando Jesus vai de encontro com o pecado da mulher, porque lembra quando eu falei na live? Não é Jesus quem aponta, é o pecado. E aqui Jesus não apontou, Jesus confrontou. O Espírito Santo, ele é especialista em nos confrontar. Ele nunca vai nos apontar, olha o que você fez. Pode ver que Jesus não falou assim, você é uma pecadora, você já se deitou com vários homens, você já teve vários e o que você está também não é teu marido. Não, ele falou assim, verdadeiramente, você falou a verdade, minha filha. Ele fala assim, você falou a verdade, você não tem marido mesmo. Ele confronta, ou seja, a mulher sabe do teu pecado, sabe que tá errada, já confessou ali, olha, eu não sou a melhor pessoa não. Ela já falou. E aí ele vem e confronta o pecado dela com a palavra. Ele disse à mulher no 19, Senhor, vejo que é profeta. Você percebe que o evangelho atual, o evangelho moderno, ele está tão distorcido. Todo e qualquer lugar da palavra, a maioria, irmãos, pelo menos todos que eu já vi. Eu não posso falar no total porque eu ainda não li a Bíblia toda, eu tô quase lá. Em nome de Jesus, em breve terminarei. Mas aonde eu vi profeta falando, eu vi profeta confrontando. Eu vi profeta alertando. Eu vi profeta consertando. Eu vi profeta fazendo isso daqui, confrontando o pecado e trazendo arrependimento verdadeiro para o coração das pessoas. E quando todo profeta, quando ele fez isso na palavra, não estou falando só de Jesus, estou falando de todos. Quando ele vem com uma mensagem de Deus, a pessoa fala, é profeta. E por que hoje, para alguém ser reconhecido como profeta, ele precisa profetizar a bênção na vida da pessoa? Precisa profetizar e outra, né? Precisa revelar futuro. Porque senão não é profeta. Jesus não está revelando o futuro aqui. Eu costumo falar que profeta de Deus, pastor, não é cartomante. As pessoas acham que a gente é cartomante. E aí, Deus te revelou alguma coisa? Não é assim que funciona. Jesus não revela o futuro da mulher. Jesus confronta o pecado que ela já cometeu e que ela está cometendo. Jesus quer um conserto dela. Jesus quer uma vida de adoração verdadeira a partir de agora. Jesus não está falando para ela, olha, amanhã eu vou te abençoar, amanhã você vai arrumar um marido, amanhã você vai se casar, amanhã Deus vai preparar, vai abrir uma porta para você. Ele está confrontando um pecado e chamando essa mulher para arrependimento. 20.
nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Você vê que essa mulher, ela vem mais uma vez e é que a gente não, o que Jesus faria, né? Jesus nunca faria isso, mas não dá vontade de falar de novo pra ela, viu? Você é bem religiosa, hein? Você sabe, né? Olha, ela ensinando, ela falando, olha, os antepassados adoraram nesse monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Porque, na verdade, aqui, para você ver como que a religiosidade ela entra na nossa vida e ela acaba com a nossa vida de adoração, aqui ela não está perguntando mais, ela já está afirmando. Ela já está tentando dizer o que é certo. E aí Jesus vem, mas ao mesmo tempo, ela se interessa pelo assunto. Ela continua a conversa. Ela se mostra que ela quer mais, ela quer um pouco mais daquilo que eles estão conversando. E a adoração, a vida de adoração é isso. Você sempre querer um pouco mais. Adorar a Deus é você sempre querer um pouco mais dele. E eu tô acabando aqui já, tá bom? Ó. 21 diz assim: Jesus declarou, crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Veja, eu acho isso muito interessante, eu sempre ressalto isso quando eu leio esse texto. Os verdadeiros adoradores. Eu tenho a impressão, quando eu leio esse texto, que existem vários tipos de adoradores. E até níveis de adoração. E é uma verdade, porque às vezes no culto você está num nível de adoração baixo. E às vezes você consegue chegar e atingir um nível de adoração médio. E às vezes, que são as poucas, infelizmente, nós chegamos num nível de adoração que nós não conseguimos ficar de pé muitas das vezes. Que nós não conseguimos conter as nossas lágrimas, nós não conseguimos conter as nossas línguas, nós não conseguimos conter os nossos joelhos, as nossas pernas em pé, e temos que dobrar e cair de joelhos na presença de Deus. E como o meu filho gosta de falar, que eu gosto muito de fazer isso, colocar a cara no pó. É isso, níveis de adoração. Porque ele fala, os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Em espírito. O que Jesus quer dizer para mim e para você nesse propósito de jejum e oração? Quando ele fala, os verdadeiros adoradores, vamos trocar para nós, mulheres, que a maioria é mulher? Vai chegar a hora em que as verdadeiras adoradoras vão adorar em espírito. E o que ele quer dizer hoje para mim e para você com essa palavra? Ele quer que nós começamos a buscar ser mais espiritual. Por isso, do propósito de matar a nossa carne para viver no espírito. Por isso, se abster de coisas que a nossa carne ama, para poder ler algo que nossa carne não ama, mas que o nosso espírito fica vivo, com essa água que jorra, a água que Jesus estava falando da palavra, da vida. Então, em espírito é buscar ser mais espiritual. A vida de um verdadeiro adorador é buscar ser mais espiritual. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus falaria? Eu vou ouvir uma música, eu vou ouvir uma música de Deus, eu vou assistir algo, eu vou assistir algo de Deus. Não que você não possa assistir uma série, um doraminha. Esses dias eu tô sem dorama, mas eu gosto de assistir um dorama. Não que você não possa assistir uma série, um filme, mas que você dê prioridade e seja mais espiritual. Sabe, dê uma prioridade maior, separe um tempo maior para Deus, busque ser mais espiritual. Busque também não só alimentar, mas olhar com olhos espirituais, porque a gente olha as pessoas com o olho da carne. E um verdadeiro adorador, ele tem que ser mais espiritual. E em verdade. E quando eu li em verdade, o Senhor soprava assim no meu ouvido. Não é só a verdade de falar a verdade que eu estou dizendo. Não é só a verdade de ser sincero na presença de Deus. É também, nós já falamos aqui, sinceridade, mas é também andar na verdade da palavra.
Tem um versículo que fala, a tua palavra é a verdade. Ele fala, santifica-nos na palavra. A tua palavra é a verdade. Então, um verdadeiro adorador, ele anda mais no Espírito e ele anda sob a verdade da palavra. Então, todos os dias, a partir de hoje, encerro aqui, você vai nesse jejum, durante ele, quando acabar ele, você vai andar em Espírito e em verdade, buscando ser mais espiritual e menos carnal, e andar baseado, firmado na palavra. E para que isso, pastora? Para ter uma vida de adoradora, uma vida de adoração intensa e constante. Alguém que anda no Espírito, alguém que anda na palavra, ele adora intensamente e constantemente. Amém? Vamos orar essa palavra sobre as nossas vidas, Pai? Essa palavra, ela é fiel, ela é verdadeira e ela é muito importante para nós. Deus, por isso que eu comecei essa live falando que eu não queria falar de louvor. Eu não queria falar de adorar algo que vai acariciar a nossa alma, porque é muito bom te louvar, te adorar no culto, com música. Mas eu quero falar, Senhor, de uma vida de adoração e eu quero pedir que o Senhor venha sobre mim com uma vida de adoração. Que eu possa ser intensa, que eu possa ser constante, que eu possa ser firme nos propósitos do Senhor, que eu possa buscar mais da Tua palavra, andar na Tua palavra e que eu possa andar no Teu Espírito, que eu possa buscar cada dia mais o Teu Espírito, Senhor, sobre a minha vida e andar, meu Deus, mais espiritualmente. Em nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs, eu declaro essa palavra, que nós possamos ser espirituais, que nós possamos ser verdadeiras na palavra, que nós possamos ser intensas e constantes na presença do Senhor, em uma vida de adoração verdadeira, no nome santo e poderoso de Jesus. Pai, eu peço uma bênção especial nesse momento, Pai, nessa live. Nós vimos hoje no grupo que tem muitas irmãs com dificuldade, Senhor, para fazer o propósito, para fazer o jejum, para orar, para ler a palavra. Tem irmãs enfermas, tem irmãs com muitas provações, Senhor. Então, meu Deus, nessa noite eu quero pedir que o Teu Espírito venha nos ajudar, que o Teu Espírito venha nos tocar, que o Teu Espírito venha nos sustentar. Meu Deus, sustenta cada uma de nós na Tua presença, que nós não venhamos desistir nem desanimar. Meu Deus, nos sustenta, alimenta, meu Deus, o nosso corpo por nós, fortifica por nós. Nos ajuda a vencer as tentações, os pratos, meu Deus. Nos ajuda, Pai, a ter essa vida verdadeira de adoração na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a ser constante. Nós precisamos ser constantes. Nos ajuda a ser intensas. Meu Deus, que não seja só mais um devocional, que não seja só mais um caderninho sendo anotado alguma coisa e uma Bíblia aberta. Que seja vida fluindo dentro de nós, assim como essa palavra diz, como rios de água viva. Em nome de Jesus, que esse propósito que está, meu Deus, chegando hoje na metade, que ele venha a ser um divisor de águas na minha vida e na vida das minhas irmãs, na vida espiritual principalmente, mas em todas as áreas. Coloca as Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus e fortifica as nossas vidas. Eu envio, Senhor, uma unção de cura no poder que há no nome de Jesus para todas que estão enfermas. Meu Deus, que toda gripe, que toda pneumonia, que toda inflamação, que tudo venha desaparecer em nome de Jesus, que toda alergia, coceira, mancha na pele, meu Deus, que tudo que se levantou contra as nossas vidas, que toda dor, dor na coluna, dor de cabeça, dor de estômago, que tudo isso venha cair por terra, Pai. Em nome de Jesus, sustenta as nossas vidas na Tua presença. Fortifica-nos, Senhor, na Tua presença. Afasta, meu Deus, todo o mal, no poder que há no nome de Jesus e nos ajuda a vencer mais um dia no Teu altar, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãs? Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Muito obrigado por esse apoio. Amém? Com certeza eu não conseguiria fazer esse propósito sozinha. Mas como você está aqui comigo, eu dou força para você, você dá força para mim. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, o teu sono, o teu descanso. Amém? E a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus. Beijos e até amanhã. Tchau, tchau.